Olá, senhor queridos, tudo bem? Esse que vos fala é o professor Reinaldo. Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. Nós estamos nesse módulo aprendendo grego, introdução ao grego do Novo Testamento. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos e filhas que irão participar dessa aula para a glória do teu santo, bom e perfeito nome. Queridos, nós estamos trabalhando com verbos. Na aula passada, eu vi que ia ficar muito longa a aula e nós interrompemos para não ficar atropelado para vocês. Então, nós vamos concluir nessa aula alguns conceitos de verbos que eu acho muito interessante. Depois a gente trabalha com as formas verbais. Então, verbos, uma introdução aos verbos. E aí nós falamos na aula passada, recapitulando para que você entenda, nós trabalhamos com vocês e dissemos, ó, só para você entender, o grego ele trabalha mais com o como do que com o quando. Até alguém que se questione, o grego teria realmente tempo ou só levaria em consideração o como, né? Então, assim, há alguns que questionam se realmente o grego possuiria tempo, porque ele está mais preocupado com o como a ação foi feita. Nós até apresentamos um conceito do Rega aqui, do Rega, né, que ele fala que o grego se preocupa muito com o como. Por isso que você vai entender que ele está preocupado com o tipo da ação. Qual o tipo da ação? Se essa ação foi uma ação contínua, se ela foi contínua no passado, se ela vai ser pontilinear no futuro, se ela é pontilinear no passado, se ela é resultante. Então, você vai ver que, por exemplo, o presente do grego, ele é uma ação contínua. Quando o Senhor Jesus diz ali para não andar ansioso ali, não andeis ansiosos, aqui, ó. Mateus aqui, ó. Mateus 6, só para você entender aqui, 6, versículo 25, ó, 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A palavra ansiosos aqui vem do grego merinate. E o termo merinate aqui, merinate, deixa eu pegar aqui só para eu ler literalmente na Bíblia grega aqui. Deixa eu só achar aqui. Mateus 6 e 5, ó. Fatem psigen merinate. Quer ver? Mateus 6 e 25. Aqui, ó. Dia tuto lego rimin. Que é não, né? Merinate. Então, no grego 6:25, dia tuto lego rimin, merinate, te psique rimon. Então, dia tuto lego rimin, merinate, te psique rimon. Ele está dizendo aqui, ó, merinate. O verbo merinate no grego, se a gente pegar aqui, ó, fazer um exercício com essa Bíblia que eu indiquei para vocês, a gente vai fazer o exercício, ó. 6 e 25, ó, só para você ver. Aí eu falei para vocês, vocês pegam essa tabelinha, e aí no 6 e 25, olha o que ele indica para a gente aqui, ó, merinat. Aí embaixo vai ter o que é o que é esse termo. Então, ele vai indicar VMP, ó, verbo, é um verbo imperativo, é um verbo imperativo presente ativo. Então, é um verbo, merinat é um verbo presente. Então, merinat é um verbo presente. Então, o que Jesus está dizendo para a gente? Não andeis ansiosos com a vossa alma, com a vossa vida. A palavra ansioso, não andar ansioso, ali no grego é merinat, é um presente. Se é um presente, é uma ação contínua. Então, o que Jesus está querendo dizer, literalmente? Não andeis continuamente preocupados com a vossa vida, quanto ao que é vez de comer, quanto ao que é vez de beber. Continuamente preocupado, continuamente ansiosos. O Senhor Jesus não criticou qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de preocupação, não. Ele critica a preocupação excessiva. Ele diz, ó, não andeis continuamente preocupados. Aí você fala assim, professor, mas Jesus falou em aramaico ali, o senhor está falando de grego. Sim,
Mas é aquilo que eu falei de João. O escritor bíblico, quando ele vai colocar o termo em grego, ele vai colocar o termo em grego buscando dar o sentido original que Jesus falou. Então, a gente tem que pegar o grego como se Jesus estivesse falando em grego, embora estivesse falando em aramaico. Mas o Espírito Santo que soprou sobre o escritor, soprou o que realmente o Senhor Jesus queria falar. Se nós entendemos que o grego é a língua original e foi soprado na língua grega, quando o escritor Mateus foi lá registrar e ele usou um presente ali, que é uma ação contínua, ele quis demonstrar que a intenção do Senhor Jesus era justamente falar e criticar a conduta daqueles que andam continuamente preocupados com as coisas dessa vida. Ele não criticou qualquer tipo de preocupação, mas a preocupação contínua. Porque um pouco de preocupação você tem que ter, meu irmão. Você tem que ter, meu irmão. Um pouco de preocupação de trabalhar, de levantar o seu sustento e cuidar da sua vida. Um pouco de preocupação a gente tem que ter. Ou um pouco de cuidado a gente tem que ter. Senão você vai ficar lá uma ameba e morre. Alguma coisinha você tem que cuidar. Amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisinhas, tal. Agora, ele criticou aquela preocupação contínua, excessiva, exacerbada, aquilo que domina a pessoa, e a pessoa passa a viver só para a preocupação, e não viver o dia a dia. Você se cuida, um pouco de cuidado, um pouco de precaução, isso é até saudável. Senão a pessoa, agora, a crítica de Jesus é viver continuamente preocupado, o dia inteiro, pensando no amanhã, pensando o que vai acontecer, aquela preocupação. Não, é isso que o Senhor Jesus criticou. Então, o presente grego, ele tem uma ação continuada. Por isso, quando a gente começar a traduzir, vai ter aquela opção, lego, ton logo, digo a palavra. Mas pode ser traduzido em português como estou dizendo a palavra, para dar aquele sentido de continuidade. Lego, ton logo. Lego, digo, ton, a, logo, palavra. Normalmente você vai encontrar alguns que traduzem digo a palavra, mas você pode traduzir como estou dizendo a palavra, para dar esse sentido de continuidade. Grafeiton, grafoton logo. Escrevo grafeitus logos. Escrevo as grafotus logos. Grafotus logos. Escrevo as palavras. Só que você pode traduzir como estou escrevendo as palavras. Então, grafo é escrevo. Grafo é ele escreve, por isso que eu corrigi, tá? Grafo, escrevo eu. Tus logos, as palavras. Você pode traduzir como escrevo as palavras, mas entender que grafo é um presente contínuo. Poderia ser traduzido como estou escrevendo as palavras. Grafo tus logos. Ou escrevo as palavras continuamente, tá? Lego ton logo. Logo. Digo a palavra, ou estou dizendo a palavra continuamente. Porque o presente, no grego, ele tem esse sentido de ação contínua. Nós temos o imperfeito no grego, que é uma ação contínua no passado. Presente no grego é uma ação contínua agora. O presente, o imperfeito no grego é uma ação contínua no passado, tá? E nós temos também o futuro no grego, que é uma ação pontilinear, uma ação pontilinear, simples, no futuro. Temos o auristo, que é uma ação simples, que já aconteceu, concluída, terminada, uma ação simples. Temos o perfeito, que é aquilo que nós trabalhamos com tetelestai, lá de João, e acho que 16, e 19 e 11, é isso, né? 19, só ver aqui, acho que 19 e 11. Tetelestai. João 19 e 11, foi isso que nós trabalhamos na aula passada. 19 e 30. João 19 e 30. Ó. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado, que é uma ação resultante. Ou seja, esse ponto aqui quer dizer o quê? Como a aorista, ó, a ação ocorreu, foi feita, terminou. Só que ela tem um resultado. Não é uma ação sem resultado. É uma ação que ela tem um resultado
E esse resultado se protrai, ele percorre o tempo. E vem até nós hoje e vai prosseguir. Por isso que tem essa barrinha em pé aqui, que são nossos dias. Ó. Então, quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, a ação se efetivou, a redenção se efetivou. A redenção concluiu, como nós lemos lá em Hebreus. Ó. Então, o tetelestai aí, a redenção consumiu. Já se consumou, desculpe, já se consumou. Da onde nós temos lá no grego, ó, onde nós lemos lá em Hebreus 10, 9 e 26, ó, de outra forma necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ou seja, consumou, ele fez a redenção, ele pagou o preço do pecado, está pago, está consumado. Só que o efeito desse pagamento continua. Jesus pagou lá na cruz, ó. Colossenses 2,14, a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz, está pago. Só que o efeito não ficou lá só não, ele consumou a ação, ele terminou lá, o pagamento foi feito lá. Só que o resultado, o efeito, ele prossegue. Ele prossegue. Olha o que diz aqui em Hebreus 10 e 10, ó. Nessa verdade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Fez, consumou, realizou, acabou. E agora ele prossegue com o tempo. Bacana? Vamos lá. Nós temos aqui também o mais que perfeito. O mais que perfeito. Professor, e o que é o mais que perfeito? É uma ação pretérita como perfeito. E dela resulta algo que vai prosseguir, mas só prossegue por um tempo e depois se extingue. O bacana, o perfeito é bem bacana, né? Porque é uma ação que consumou no passado, ela já foi realizada, ela não continua sendo realizada, ela já foi feita, Jesus morreu lá, acabou, fez. Mas não ficou só lá. Se fosse a aorista, ficava lá. Não, ela resultou em algo que prossegue. Tetelestai, está consumado. Redenção foi feita, mas o efeito prossegue. Chega hoje, chega, continua por toda a eternidade. Há um resultado. E é o resultado que prossegue, não é a ação. Está observando? No presente é a ação que continua. No imperfeito é a ação que continua. No futuro é uma ação simples. No aorista é uma ação simples que já ocorreu. No futuro é uma ação simples que vai ocorrer. No perfeito é uma ação simples, mas o resultado, não é uma ação que continua, mas o resultado se prossegue, se protrai no tempo. O mais perfeito também, uma ação simples, mas o resultado continua e depois para. Agora, o perfeito é uma ação simples, mas ela tem um resultado continuado. É aí que é extraordinário. Tá? Então, quando você pega o presente, é para você continuar fazendo. Lembra? Merinati? Não andeis ansiosos continuamente. Agora, o perfeito, tetelestai. A ação foi feita, mas o resultado dela continua. Não está dizendo para repetir, a redenção já foi, consumou. Mas o resultado, irmão, continua. Uma ação resultante. Olha aqui. Presente durativo, que é aquilo que nós falamos. É o presente, uma ação contínua. Então, é a ação que se repete. Ó. Assim, o presente em grego se refere a uma ação continuada, repetida. Por exemplo, a frase, ó, lego ton logo, nós já falamos para vocês agora há pouco. Ó. Lego, digo. É a primeira pessoa do presente, do indicativo, do verbo dizer. Outro detalhe muito interessante e importante, queridos, o verbo grego, ele não aparece no dicionário como consulta, como no infinitivo. Legem, não. Legem, não. Porque o que acontece? O que você tem que se atentar? No português, aqui é uma dica muito importante. No português, quando você vai consultar um verbo, ele está no infinitivo no dicionário. Por exemplo, se você fala assim, se você está lendo um texto e você encontra a palavra tergiversação, você fala, o que é isso aqui, meu Deus? Aí você vai no dicionário, tergiversação, você abre lá. Tergiversação, ato ou efeito de tergiversar. Aí você fala, ué, continua do mesmo jeito, se eu não sei o que é tergiversação, não sei o que é tergiversar.
Por que você foi lá consultar e deu esse problema? Porque o dicionário nosso, ele explica a palavra no infinitivo. E você foi lá na palavra conjugada, tergiversação. Entendeu? Você foi lá, na realidade, dependendo de um substantivo ou alguma coisa, mas ele vai conjugar no infinitivo. Você tem que ir lá no tergiversar. Aí você vai em tergiversar, vai estar a explicação. Aí ele vai dizer a conduta de usar de evasivos, subterfúgios e tal e tudo mais. Literalmente, sambarelote, entendeu? Não? Tergiversação, sair pela tangente e tal, dar explicação meio de evasivo, igual político, mesmo político. Você pergunta para alguns chefes do administrativo alguma coisa, ele fala algo que não tem nada a ver, você fala, mas por que ele respondeu isso? Tergiversação, sair pela tangente, tá bom? Isso é tergiversação. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. No grego, você não vai no infinitivo, você vai ver que lego é a primeira pessoa e legem é o infinitivo de lego. Você não vai lá em legem, você vai em lego. No grego, você vai na primeira pessoa. Seria como se você fosse consultar o dicionário, a palavra correr. Você ia lá procurar em corro. No nosso dicionário, você não vai em corro, você vai em correr. Você não vai em trabalho, você vai em trabalhar. Você não vai em canto, você vai cantar. Lá em cantar vai estar a explicação do que é. Então, nossos dicionários, a nossa língua portuguesa, adota como regra para se explicar uma palavra o infinitivo, que é correr, cantar, trabalhar, brincar, pular. O infinitivo, que dá esse Rzinho no final, né? Sorrir é infinitivo. Vai estar no infinitivo, você vai lá, vai estar a explicação da palavra. O grego não. Ele vai tomar como base para se explicar o verbo o presente do indicativo. Primeira pessoa do presente do indicativo. Lego, grafo, anagnosco, entendeu? Lambano, ou seja, lego, digo, grafo, escrevo, tá? Então, anagnosco, leio, acuo, ouço. Então, vai estar na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, você vai lá, vai estar a explicação. Se você for no dicionário, você vai em lego, não vai procurar legen. Legen é infinitivo, ele não vai estar preocupado em explicar no infinitivo, vai explicar no lego. Então, lego ton logo, digo a palavra. Mas, como está na primeira pessoa do presente do indicativo, pode ser traduzido como uma ação continuada. Lego ton logo pode ser digo a palavra, mas literalmente tem o sentido de estou dizendo a palavra continuamente. Estou dizendo a palavra. Tem aquele mesmo efeito de quando você diz, olha, eu trabalho ali. Quando? Hoje? Não, todos os dias. Então, lego ton logo, estou dizendo a palavra continuamente. Pode ser traduzido como digo a palavra, mas essa tradução acaba retirando um pouco do sentido de continuidade. Concernente ao tempo presente, o Dobson, que é um dos materiais que a gente adota como base de consulta pedagógica para vocês, ele diz que são formas que exprimem ação continuada ou repetida. Por isso que lego ou logo não pode ser traduzido como estou dizendo a palavra ou digo a palavra repetidamente. Nós temos também um imperfeito. O imperfeito é uma ação durativa, mas no passado. Ação continuada no passado. Imperfeito é utilizado para exprimir uma ação contínua ou repetida que ocorre no passado. Ela ocorreu e parou. Ocorreu continuado, mas ficou lá. Não ocorre continuamente hoje. Ocorreu lá e ficou lá. O imperfeito é utilizado para exprimir uma ação contínua ou repetida que ocorre no passado. Ao contrário do presente, que se trata do mesmo tipo de ação, presente é ação contínua, mas hoje deve ser feito continuamente. O imperfeito é uma ação que foi contínua, mas ela ficou no passado. Ela foi contínua em dado momento, depois ela parou. Tá? Sobre esse tempo, o Hegedus e o Bergman, que são os dois escritores de um outro material de consulta nossa, ele diz que expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado, mas já cessou. Essa é a obra do Hegel, que dá aquela dica para a gente, e essa é a obra do Dobson, que dá a outra dica para a gente. Então, nosso material, que a gente tem usado mais de uma obra como base para consulta, para montar as aulas e para o material pedagógico de vocês. Cada tempo suas funções. Já o futuro é uma ação pontilinear. Como assim, professor? O futuro no grego é um tanto próximo no sentido em português, referindo-se a algo que irá acontecer, sendo de regra uma ação chamada de pontilinear. Vai acontecer lá no futuro, mas uma ação pontual. Não é uma ação que vai ser continuada no futuro, tá? Podendo, às vezes, ocorrer uma ação durativa, mas sempre futuro. Dobson disse que o futuro exprime uma ação
no futuro. É como o nosso, bem próximo do nosso. Nós temos o auristo. Esse auristo é peculiar do grego. Nós não temos essa ação em português. Lembra? O grego conjuga de acordo com o como, mais com o como do que com o quando. E o auristo é o quê? Esse tempo verbal exprime uma ação simples. Ó, não existe, ó, é um tempo verbal que não existe equivalente na nossa língua. Nós não temos auristo em português. Ele exprime uma ação simples, completa. Aconteceu lá, pontual, acabou. Por isso que é representado com um único ponto. O termo grego advém de auristos, que significa não delimitado, indefinido. Às vezes, uma ação indefinida, não é uma ação nem continuada, mas tem o sentido de uma ação simples que ocorreu e já foi. Auristo, um tempo indeterminado da conjugação grega, que indica ação pura e simples, sem ideia de duração. Por quê? Porque os outros têm ideia de duração de regra, tá? Nós temos o presente, que é uma ação continuada ou repetida agora, o imperfeito, que é uma ação continuada repetida que ocorreu no passado, já concluiu. Nós temos o futuro, que é uma ação pontilinear, às vezes pode ter um sentido de ação durativa no futuro. E nós temos o auristo, que é uma ação simples, concluída, pura e simples. O auristo, quando a este, seria quanto, tá? Quanto a esse tempo, Hega e Bergman dizem que o auristo basicamente descreve a ação expressa pelo verbo. Ele contempla a ação, o evento ou o estado em si mesmo, como um todo. Em função de que o auristo se refere à ação em si, sem especificar a sua duração, não tem duração igual o presente, igual o pretérito, o imperfeito, não o imperfeito. Sem especificar sua duração, nem a maneira que acontece, nem os resultados. Não se preocupa com o resultado, ó, sem se preocupar com a ação, com a maneira que ela ocorre, se é uma ação continuada, ou com o resultado. Lembra, o perfeito, mais perfeito se preocupa com o resultado. O perfeito é uma ação concluída, mas com resultado permanente. O presente é uma ação continuada. O imperfeito é uma ação continuada no passado. Uma ação continuada no passado, imperfeito. O presente é uma ação continuada no presente. O presente é uma ação continuada no presente. O imperfeito é uma ação continuada no passado. O perfeito é uma ação única, mas que tem um resultado continuado, por isso. E o mais que perfeito é uma ação única que tem um resultado continuado por algum tempo. E o auristo é uma ação concluída lá, uma ação simples. Por isso que diz aqui, por isso que o Hega diz, acontece, não se preocupa nem a maneira que acontece, nem o seu resultado, se o resultado é continuado. Muitas vezes é considerado um tempo indefinido. Tá? Deve pontuar que, como falamos acima, este verbo não possui relação temporal. É uma ação simples, muitas vezes sendo traduzido como nosso pretérito perfeito. Esse é o detalhe. Quando você vai analisar, muitas vezes as nossas traduções traduzem o auristo como um pretérito perfeito, tá? Como algo concluído. Correu, cantou, brincou. Às vezes usam um verbo auxiliar, mas normalmente eles traduzem como pretérito perfeito. Cada tempo suas ações, ó. Por isso que eu digo, ó, um detalhe, o pretérito perfeito, que é traduzido nosso, traduz do auristo, muitas vezes, que é uma ação simples que concluiu. E aí, traduz, você vai ver que normalmente o auristo lá do grego a gente traduz no português como pretérito perfeito. Só que o perfeito do grego é aquele que eu falei no Tetelestai, que é o quê? É uma ação no passado que terminou, mas que o resultado prossegue. Olha a diferença que a gente vai falar agora, ó. O perfeito é uma ação resultante, ela tem um resultado que continua. Essa forma verbal é bem distinta do nosso chamado pretérito perfeito, que normalmente a gente traduz do aorista, que é uma ação concluída no passado, em que falamos de um fato que ocorreu no passado, por isso que se usa o aorista, que é uma ação simples, terminada. A exemplo da frase, eu corri ontem. Esse que é o nosso pretérito perfeito é eu corri ontem, mas o perfeito do grego não. É uma ação que terminou, por isso que ela é perfeita, mas o seu resultado prossegue no tempo. Ó, esse tempo indica a ocorrência de uma ação passada que deixa resultados, indicando o estado atual de uma ação
que foi ocorrida no passado. Ela ocorreu, mas o seu resultado é que continua. Por exemplo, aqui, ó, roti re agape. Agape. Aqui seria agape. A gente fala ágape, mas aqui é agape, tá? Roti re agape tu teu. E que aqui seria, vamos lá, vamos ler. Roti re agape tu teu. E que aqui seria ekikitai, seria ekikitai, tá? Entais cardias remon, ó, ó, ekikitai. Na verdade, esse redobrado aqui que indica o perfeito, ó, ekikitai, entais cardias remon, seria ekikitai, ekikitai, ó. Equiquetai. Só para você pronunciar. Equiquetai. Equiquetai. Esse equiquetai seria o perfeito. Aí diz assim, ó. Portanto, o amor de Deus está derramado, ó. Roti RHP. Portanto, o amor. Tuteu de Deus. Tá? Ó. Roti. Portanto, RHP. O amor. Tuteu de Deus. Equiquetai está derramado em tais cardias rimon, em nossos corações. Então, rotire HP do teu, equiquetai em tais cardias rimon, não é rimon. Então, portanto, o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Como aí foi usado o equiquetai, esse termo é um perfeito. Ele está derramado e resulta, continua derramado em nossos corações. O resultado desse derramamento lá atrás, ele continua hoje surtindo efeito em nossos corações. Vamos lá, o mais que perfeito, ele tem também, é uma ação resultante. Ocorreu e tem um resultado que continua, mas ele não dura perpetuamente igual ao perfeito. O mais que perfeito trata-se de uma ação acabada no passado, assim como o perfeito, com um resultado que fora produzido por certo tempo, como podemos ver no desenho aí. Então, uma ação consumada, acabada, mas ela tem um resultado permanente, não é a ação, tá? Aqui, ó. Dedokei, que é dar, derroparadidos, ó. Dedokei, derroparadidos auton, sisemon autois, dedokei, derroparadidos auton, sisemon autois. Ora, o traidor tinha dado, dedokei, tinha dado a eles um sinal. Então, deu o sinal, desse sinal resultou a prisão, mas até a prisão. Tá? Modos verbais. O grego tem modos verbais? Tem indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo do verbo o indicativo é aquilo, é uma certeza. O subjuntivo é uma dúvida, o imperativo é uma ordem. O grego ainda tem um modo optativo, tá? Ó, no grego temos esses 3 modos do português, além de um outro peculiar que é o modo optativo. Esse modo pode expressar um desejo, que na realidade a gente usa o subjuntivo, tá? Que pode cumprir uma mera possibilidade, estado próximo do nosso subjuntivo. Então, indicativo é uma certeza, eu vou trabalhar, certeza. Subjuntivo, uma dúvida, caso vá trabalhar, é uma dúvida. Imperativo, é uma ordem, vá trabalhar. Então, indicativo, é uma certeza, eu vou trabalhar. Subjuntivo, uma dúvida, caso vá trabalhar. E imperativo, uma ordem, vai ou vá trabalhar, tá? Então, o grego tem esses 3 modos e ainda tem o modo optativo. Vamos lá. Voz grega, nós temos a voz ativa, como em português, que é quem faz a ação, ó, como em português, a forma normalmente exprime o sujeito, a voz ativa quem faz a ação. Tudo delego, digo isto, ou estou dizendo isso, ó.
Lego é digo. Digo o quê? Isto, ou estou dizendo ou falando isso. Voz ativa. Voz passiva no grego é quem sofre ação. Kai ho ades. Kai ho ades educan tus en autois necrus. Necrus de necrotério de morto. Kai ecritesan. Foram julgados, ó. Por isso que é passivo, ó. Foram julgados, ó. Critesan. Foram julgados, verbo indicativo auristo passivo, ó, uma ação consumada, tá? Uma ação simples. Recastos, catata erga auton. Recastos, aqui, ó, sonzinho de H e R, ó. Recastos, aqui, ó, para dentro, aqui é cultural, ó. Recastos, catata erga auton. Então, kai ro Hades. Na verdade, fala Hades, né? Mas seria Hades. Kai ro Hades. Somos Hades, mas seria Hades. Edocan. Por que aqui é Edocan? Edocan e não Re, porque tá virado para fora, ó, aqui tá para dentro, ó. Ó. Tus enautois necrus cai ecritesan. Aqui é um verbo, que é o que? Foram julgados. Aqui está o passivo, ó. Verbo grego passivo. A morte e o inferno, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Voz média, no grego tem uma voz, a voz média é um pouquinho distinta da nossa, ó. Diferente do português que teríamos a voz reflexiva, a gente compara a voz média. Então, a gente tem a ativa, quem faz, a passiva, quem sofre. E a gente compara a média à reflexiva, que é a pessoa que faz em si mesma. Mas no grego ela tem umas peculiaridades, tá? Que é aquela em que o sujeito faz e sofre ação. No grego temos a voz média. Na voz média grega, o sujeito realiza em si mesmo a ação, tendo alguma semelhança com a nossa voz reflexiva no português, mas havendo gramáticos que preferem distinguir a voz média grega da reflexiva, que é Augusto, que é o outro escritor da outra obra que a gente cita para vocês aqui. Ele distingue a voz, esse escritor aqui, ele distingue a voz reflexiva. E ele diz assim, ó, não equivale à voz reflexiva do português. A voz média no grego koiné, diferentemente do grego clássico, não contém o sentido da voz reflexiva do português. E aí ele vai citar aqui, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a voz que é uk rimeis, me exe, ó, olha que difícil essa palavra para você pronunciar. Uk rimeis, me exelexaste, exe, ó o que se aqui, ó, exelexaste, ó, exelexaste. Então tem dois que se aqui, ó. Exelexaste al ego. Na realidade, eles pedem para ler tudo junto, né? Seria al ego exelexamen rimas. Então, uc rimes me exelexaste al ego exelexamen. Exelexamen, exelexaste. Aqui a tônica é no E, tá? Exelexaste, exelexamen, aqui é no A, tá? Aqui é no epsilon, aqui é no alfa, tá? Exelexaste, ó, exelexaste, e aqui exelexamen rimas. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então, veja que tem aquele sentido de que vocês foram escolhidos por mim, tá? Pessoa e número no grego. Nós temos também, como português, pessoa e número. As três pessoas do singular e as três pessoas do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, o grego acompanha como o nosso. Eu, tu, ele. Ó, lego, digo, leges, tu dizes. Leguei, ele diz. Legomen, nós dizemos. Legete, vós dizeis. Lego, sim, eles dizem. Então, tem as três pessoas do singular e as três pessoas do plural. Amém, queridos? Por aqui nós terminamos essa introdução aos verbos, para você ter um pouquinho de noção de verbo grego. Não deixe de estudar, revisar, e na próxima aula nós vamos continuar, a gente vai passar alguns exercícios para vocês. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.